Você já sentiu uma inquietação inexplicável? Como se algo dentro de você soubesse que não está no caminho certo, mesmo quando tudo parece estar sob controle. Já acordou com um peso silencioso no peito, uma voz interior que sussurra: há algo errado aqui, e não sabe de onde vem nem como responder? Fique comigo. Olho nos seus olhos agora. Essa inquietação tem nome, tem propósito e merece ser ouvida com ternura. Há estradas que se desfazem sob nossos pés. Aquele projeto que parecia seguro, de repente, perde sustentação. O emprego que dava sentido começa a parecer vazio. Há vozes sussurrantes na madrugada, conselhos fugidios, medos antigos ressurgindo, lembranças que voltam como um vento frio. Há portas que insistem em não se abrir, mesmo quando empurramos com todas as nossas forças. Oportunidades que emperram, relacionamentos que não avançam, portas que batem no nosso rosto. Essas imagens não são só metáforas bonitas. São sinais que rompem a rotina e nos chamam a atenção. Antes que o seu coração se encha de culpa ou de pressa para consertar tudo sozinho, quero que você escute uma verdade libertadora. Essa inquietação não é condenação, não é um carimbo de fracasso, não é a prova de que Deus está zangado com você. Pelo contrário, muitas vezes é um chamado amoroso, não é punição, é alerta divino. Deus nos fala com ternura e às vezes com desconforto, para nos trazer de volta ao caminho que traz vida. Imagine um pai que corrige seu filho não para humilhá-lo, mas para protegê-lo. Assim é o movimento da correção amorosa. Como diz Jeremias, em palavras que acolhem e afirmam: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz. Um lembrete de que há um desenho maior, uma intenção de bem que nos envolve mesmo quando sentimos desconforto. Essa referência não é um argumento técnico, é uma âncora de esperança. Ainda que o momento seja denso, há um propósito maior em jogo. Hoje eu quero abrir um segredo com você, não um segredo sensacionalista, mas uma verdade prática e consoladora. Deus costuma usar sinais sutis e claros para nos dizer que nossa vida precisa de realinhamento. Vamos juntos descobrir quais são esses sinais, como reconhecê-los e, sobretudo, como responder de forma que traga restauração em vez de ansiedade. Ao final deste vídeo, você terá clareza sobre os sinais que vêm do íntimo, dos acontecimentos, das relações e até do silêncio de Deus, e terá passos práticos para se reposicionar com fé e sabedoria. Se você quer fazer parte deste movimento de cura e clareza, quero te convidar a um gesto simples de fé e conexão agora. Escreva nos comentários a frase "Paz em Cristo" e logo em seguida diga de qual cidade você está assistindo. Esse pequeno ato não é apenas engajamento, é um sinal de comunhão. Quando você escreve "Paz em Cristo", você está declarando uma postura do coração. Reconhecer que a paz vem dele, pedir essa paz e ao mesmo tempo afirmar que não está sozinho nessa jornada. E ao dizer sua cidade, você nos ajuda a ver que a inquietação e a busca por sentido atravessam lugares e rostos. Somos uma comunidade real, espalhada, mas unida. Ao fazer esse comentário, você também dá a si mesmo um primeiro passo de obediência. Não ignorar um chamado interior. Não ignore. Ouça. Torne santo o processo. Se já escreveu, muito bem. Permaneça com atenção. Se ainda não escreveu, tome um momento depois deste trecho. Esse gesto será como acender uma luz pequena numa sala escura. Simples, mas suficiente para começar a ver o contorno das coisas. Se você já entrou nesse exercício de fé, fique comigo. Vamos aprofundar. E se ainda não, tome coragem e participe agora. Há algo transformador em nomear o que sentimos e em compartilhar com irmãos. Agora, respire fundo. Vamos ouvir quais são os sinais que Deus usa para nos dizer que nossa vida não está alinhada com o que Ele deseja para nós. Começaremos pelos mais sutis, aqueles que nascem no silêncio do coração.
E caminharemos juntos, passo a passo, até perceber como mover-se com coragem e amor. Sei como dói essa sensação de que algo está faltando. Sei do peso silencioso que se instala quando um casamento que antes era porto começa a ser ilha. Quando um trabalho que preenchia passa a ser apenas rotina mecânica. Quando a paz íntima se evapora e no lugar sobra um cansaço que a gente não consegue explicar. Falo com uma voz que não quer julgar, mas estender a mão. Essa dor não te condena, ela te alerta. E eu quero caminhar ao seu lado para entender o que está falando. Deixe-me contar uma pequena história para abrir o caminho. Houve um jovem que admirava sucesso e buscava conselhos práticos. Atue conforme o mercado, arranje o emprego mais rentável, deixe suas emoções para depois. Sua vida foi alinhada por fórmulas humanas e, aos poucos, ele foi perdendo o gosto pelas coisas simples, as manhãs com café, a conversa com amigos, a tranquilidade no sábado. As conquistas chegaram, mas a paz se foi. Em outra imagem, imagine um marinheiro que, por orgulho, decide ignorar as estrelas. Ele segue mapas modernos, corrige ventos, calcula horas, mas à noite, sem o norte antigo, encalha. Às vezes, é assim conosco. Seguimos só pelos conselhos humanos e perdemos a bússola que Deus colocou no peito. É por isso que neste vídeo proponho um mapa claro. Primeiro examinaremos os sinais que nascem no silêncio do coração. Depois, veremos sinais que aparecem nas circunstâncias, portas que se fecham, caminhos que emperram. Em seguida, vamos notar como relacionamentos podem funcionar como espelhos, trazendo alertas. E por fim, falaremos sobre o silêncio de Deus, aquela ausência que dói, mas também orienta. Esse é o percurso, um trajeto que quer ajudar você a discernir, para não confundir vento com direção. Antes de seguir, precisamos combinar uma definição simples e espiritual do que entendo por sinal. Nem todo desconforto espiritual é um sinal de Deus. Um sinal verdadeiro costuma ter 3 características: consistência, repete-se, não é único; persistência, permanece apesar de tentativas de ignorá-lo; e uma finalidade que nos puxa para alguma mudança, um movimento de correção ou reconciliação. Se o alerta é apenas culpa instantânea, fruto de insegurança ou inveja, ele não terá essa constância. Um sinal de Deus, ainda que suave, insiste até que nós o atendamos de algum modo. Quero também garantir algo com toda a ternura possível. Não estou aqui para acusar ou para somar peso à sua carga. Minha intenção é pastoral, discernir com você, oferecer critérios de avaliação e caminhar em compaixão. Se você sente vergonha, medo ou resistência para encarar essas questões, respire. O lugar onde começamos é sempre acolhimento. Vamos abordar isso como irmãos e irmãs, não como juízes. Ao mesmo tempo, preciso lançar um alerta amoroso contra interpretações simplistas. Há um falso espiritualismo que transforma qualquer mal-estar em mensagem divina. E essa armadilha confunde a culpa com a voz de Deus. Não confunda sentimento isolado com chamado. Não transforme remorso passageiro em destino irrevogável. Discernir é um exercício que requer oração, comunidade e honestidade consigo mesmo. Procure diferenciais, sinais que edificam e conduzem à paz, e sinais que apenas promovem culpa, pânico ou autoflagelação. Ao longo do vídeo, trarei também alguns refrões para você memorizar e trazer de volta quando o coração vacilar. Repetirei uma frase que é como um pequeno guia de ação. Não ignore. Ouça, torne santo o processo. Não ignore, não despreze a inquietude. Ouça, permita que ela fale e seja examinada. Torne santo o processo. Transforme essa passagem em tempo sagrado de reforma. Esse mantra será a nossa âncora prática ao longo das lições. E para que você não caminhe sozinho, lembro que discernimento não é exercício solitário.
Use a comunidade, os conselhos de pessoas piedosas e sensatas e a própria palavra como filtros. Procure confirmação em oração e em irmãos que te conheçam bem. E, acima de tudo, seja gentil consigo mesmo durante o processo. Mudança leva tempo e, muitas vezes, pequenos passos de obediência produzem grandes viradas. Se você já sente alguma inquietação agora, mantenha esse sentimento como luz, não como condenação. Não estamos caçando sinais para criar medo. Estamos aprendendo a reconhecê-los para responder com sabedoria. Começaremos então pelaquilo que nasce no silêncio do coração, os sinais internos. Preste atenção, Deus muitas vezes toca primeiro o nosso íntimo. Primeiro, o que nasce dentro, inquietação contínua, perda de prazer nas coisas que antes te davam alegria. No começo, é quase imperceptível. Uma leve fadiga da alma ao acordar, um som distante como uma sirene suave no fundo do peito que você insiste em achar que vai passar. Aos poucos, essa sirene fica mais nítida. Hobbies que antes davam cor, agora parecem cinza. A leitura que alimentava a alma não entra mais, até a oração se arrasta. Há um peso no espírito que não se afasta, uma sensação de estar andando por um caminho que não é exatamente o seu, como se os sapatos tivessem perdido a forma e cada passo custasse um pouco mais. Essa inquietação tem uma textura. Às vezes é física, insônia, perda de apetite ou apatia. Outras vezes é emocional, irritabilidade, tristeza sutil, uma ansiedade que nada explica. Ela aparece em pequenas cenas cotidianas. Aquele café que não tem gosto, uma música que não emociona mais, o riso que soa forçado. É sensorial, quase concreta, como um aperto no estômago ao pensar no futuro, como uma nuvem que deixa a casa escurecida mesmo em dia de sol. Não é apenas sentimento passageiro. Se persiste, é sinal. Não estamos inventando espiritualidade quando dizemos isso. Na Escritura, até os justos experimentaram esta inquietação que os levou à oração. Jó, no meio da sua dor, clamou e buscou entendimento. O salmista, repetidas vezes, derrama sua angústia perguntando: "Até quando, Senhor?" Palavras que nos mostram que a inquietação pode ser um caminho para o encontro com Deus, não apenas um fardo. Mesmo os santos sentem o desconforto. A diferença é o que fazemos com ele. Essa insatisfação pode ser o espírito lembrando que há um desvio de rota, um desalinhamento entre onde você está e o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas cuidado, isso não é um manual de certezas. Não devemos transformar cada desconforto em destino. Discernimento é necessário. Ainda assim, quando a inquietação tem consistência, quando retorna, persiste e parece direcionar a um ponto específico, merece atenção pastoral e prática. Deus muitas vezes usa essa inquietação para realinhar propósito. Ela funciona como uma bússola que começa a vibrar quando estamos fora da rota. O que fazer quando essa sirene toca? Primeiro, não apresse para preenchê-la com distrações. Evite decisões impulsivas para calar a angústia. Compras, mudanças radicais, vícios ou trabalho excessivo raramente consertam o coração inquieto. Disfarçam por um tempo e depois voltam com mais força. Em vez disso, pare, respire. Faça um inventário honesto do que pesa em você. Práticas concretas que ajudam a acolher e discernir essa inquietação. Anote. Abra um diário, um caderno de inquietações e escreva o que sente ao longo dos dias. Registre situações, pensamentos, sonhos recorrentes, reações físicas. Escrever esclarece e revela padrões que o imediatismo não mostra. Ore com honestidade. Não temer palavras cruas diante de Deus. Diga o que há, peça luz, permita-se ficar em silêncio também. Muitas vezes a resposta chega quando cessamos de nos justificar. Jejum leve e intencionada. Não como fórmula mágica, mas como disciplina que tira o corpo de demandas imediatas e coloca o espírito em escuta.
Pode ser um jejum de redes sociais, de comida por uma refeição ou de entretenimento por 24 horas. Procure conselho pastoral ou de alguém de confiança. Leve seu diário, compartilhe o padrão que você percebe. O outro pode enxergar ângulos que você não vê. Ritmos de descanso e limites. Reavalie sua rotina. Durma melhor. Estabeleça momentos de silêncio diário, 10 minutos de meditação cristã ou leitura de salmos. Guarde um dia por semana para desacelerar. O descanso é parte do discernimento. Para ilustrar de forma concreta, imagine um trabalhador que aceita um emprego mais bem remunerado para oferecer um futuro mais confortável à família. No começo, há orgulho e satisfação. Mas gradualmente a alegria some. Horários intermináveis, culpa por perder jantares com os filhos, noites de trabalho que roubam descanso. Antes da crise financeira ou de saúde havia sinais. Noites sem sono, irritação crescente, perda de apetite espiritual. A sirene soou em pequenos alertas e ele decidiu ignorar, enchendo o vazio com mais trabalho até que a vida cobrou. Se aquela inquietação tivesse sido ouvido como um sinal, ajustes poderiam ter acontecido mais cedo, limites no trabalho, conversas em família, busca de conselhos. Pratique esta pequena disciplina quando a inquietação aparecer. Pare antes de reagir. Faça 3 perguntas simples e anote as respostas. O que mudou recentemente? O que perdi que antes me dava prazer? Que decisão estou prestes a tomar para consertar isso? Essas perguntas abrem claridade e retardam decisões precipitadas. Não ignore essa sirene. Ouça. Não transforme o desconforto em pânico, mas não o banalize como fadiga passageira. Receba-o como convite para parar, para orar, para examinar e para ajustar. Quando ouvir esse chamado dentro de você, responda com disciplina e humildade. Escreva, ore, espere, busque orientação. Esses passos simples frequentemente evitam crises maiores e abrem caminho para um reposicionamento sereno diante de Deus. Se o primeiro sinal vem de dentro, o próximo frequentemente fala através das portas que se fecham ao nosso redor, oportunidades que emperram e caminhos que são bloqueados. Vamos entender isso em seguida. Segunda forma pela qual Deus costuma nos falar é através das circunstâncias. Portas que se fecham, caminhos que emperram, planejamentos que parecem não andar. À primeira vista, tudo isso dói. Bate no orgulho, fere o projeto que você vinha nutrindo. Mas quando olhamos com olhos de fé, essas portas têm uma gramática. Elas falam. Elas não são sinais de azar puro. Muitas vezes são sinais de direção, proteção ou convite para algo diferente e talvez maior do que imaginávamos. Imagine uma porta antiga, de madeira, rangendo sob a chuva. Você empurra com todas as suas forças. Tem tudo certo. Currículo pronto, reuniões marcadas, orações feitas. Ainda assim, a maçaneta não cede. Esse cenário se repete. Outra entrevista não vira, outra proposta emperra nas formalidades, mais um contato some. Quando isso acontece com insistência, não é apenas frustração, é mensagem. É como se o Espírito colocasse um dedo gentil e firme sobre o seu ombro e dissesse: ainda não é aqui. A Bíblia nos dá exemplos que nos ajudam a entender esse padrão. Paulo é um retrato claro de portas inesperadas e de portas fechadas. Em Atos, vemos aquele momento em que ele é impedido de pregar em certas regiões. Atos 16, 6, 10. Portas que se fecham. E, por outro lado, a visão que o chama à Macedônia. Uma porta que se abre de modo novo e decisivo. Não por acaso, aquilo que parecia bloqueio conduziu-o a uma missão que tocou toda a Europa. José, igualmente, passou por portas que se fecharam. Vendido como escravo, falsamente acusado, preso. Cada um daqueles portões que se fecharam parecia um fracasso terminal, mas eram etapas do processo que Deus usaria para levá-lo ao lugar de autoridade e preservação de uma nação.
Essas histórias não prometem conforto fácil. Elas ensinam a olhar além do fechamento imediato. Como interpretar então essas portas fechadas? Primeiro, com ternura. Elas podem ser proteção. Talvez o que você desejava abrir fosse uma armadilha, um emprego que iria corroer sua família, um relacionamento que traria dano, um negócio que lhe escravizaria. Segundo, podem ser redirecionamento, um fechamento que empurra você para uma rota mais alinhada com o propósito divino. Terceiro, podem ser convite à confiança e ao refinamento. Enquanto as portas ficam firmes, Deus trabalha na sua paciência, caráter e preparação. Mas nem todo bloqueio é sinal divino. Há fechamentos que vêm do nosso próprio medo, pecado ou falta de preparo. Por isso, é fundamental discernir com cuidado. Pergunte-se: eu me preparei? Estive fiel nas pequenas coisas? Minha motivação é vaidade ou desejo de servir? Tenho buscado conselho? Meus esforços são persistentes e sábios, ou há teimosia e pressa misturadas? Essas perguntas ajudam a diferenciar entre uma porta que me corrige e uma que eu mesmo fechei por imprudência. Na prática, como responder a portas que não se abrem? Aqui vão passos concretos que podem orientar seu coração e suas ações. Pare de forçar por um período curto e intencional. 48 a 72 horas podem bastar para quebrar a tensão emocional. Não é fuga, é criação de espaço para ouvir. Ore pedindo clareza, paz e confirmação. Mais que respostas espetaculares, procure um núcleo de paz que permaneça mesmo se a porta continuar fechada. Busque conselho de 2 ou 3 pessoas maduras, piedosas e que não tenham interesse direto no seu sucesso. A voz coletiva muitas vezes reflete o espírito de forma mais clara que a opinião solitária. Revise suas motivações e preparo. Felicidade genuína acompanha integridade. Se algo estava fora de alinhamento, confesse, ajuste e aprenda a lição. Observe padrões. Se a mesma porta se fecha repetidas vezes em contextos diferentes, há uma mensagem. Use isso como bússola, não como sentença. Procure a porta que se abre com facilidade. Portas abertas costumam vir com paz interior, confirmação em conselhos e sinais de providência prática. Portas abertas financeiramente, pessoas colaborando, imprevistos convergindo para apoiar. Pense no exemplo do marinheiro que vê uma tempestade na rota planejada. Um capitão sensato não briga com o vento, ele recalcula. Às vezes, insistimos em ir contra a tempestade quando Deus nos convida a mudar de curso. A analogia não é de covardia, mas de sabedoria. Saber discernir quando persistir e quando mudar de direção é fruto de sensibilidade ao espírito. Também é importante não transformar toda a porta fechada em fé. Cuidado com a leitura automática. Deus fechou, então eu desisto. Em certos momentos, Deus abre caminho pela perseverança, pela fidelidade em bater, aprender, consertar. A resposta pastoral é dupla: encorajar fé e esforço, mas também ensinar a humildade de admitir quando o Senhor está apontando outro rumo. Para isso, a comunidade e o silêncio orante são essenciais. Se você está vivendo uma sequência de fechamentos, lembre-se, isso não define seu fim. É diagnóstico, não sentença. Anote os padrões, converse com líderes sábios, use o tempo para a formação espiritual, leitura da palavra, oração estruturada, jejum discreto se for apropriado, e mantenha a entrega do seu projeto nas mãos do Senhor. Às vezes, ao recuar com sabedoria, você verá uma porta que não apenas se abre, mas que conduz a tudo aquilo que seu coração mais profundamente precisava. Confie. Às vezes, Deus fecha algo para abrir algo maior. Não é evitar sofrimento a qualquer custo, mas proteger propósito e lapidar caráter. Não prometa pressa, prometa escuta. Não perseguisse afirmações instantâneas, cultive evidências de paz e confirma cós externas. E quando uma porta começar a ceder, perceba os sinais.
leveza no peito, alinhamento de conselhos, providências práticas. Então, avance, com coragem renovada, sabendo que você não está forçando o destino. Está respondendo à direção amorosa de aquele que escreve melhor nosso caminho. Se você já sentiu essa repetição de portas fechadas, respire agora e considere o que Deus pode estar preservando em você ao impedir este passo. Como essa pausa pode lapidar sua fé e preparar uma entrada mais segura e mais frutífera. Em seguida, vamos olhar para outro território onde o Senhor fala claramente. As vozes ao redor. Relacionamentos que confirmam ou confrontam nosso trajeto. Relacionamentos são espelhos. Quando você se aproxima de alguém que te ama de verdade, aquilo que reflete de volta pode ser a sua melhor bússola, ou o aviso de que você saiu da rota. Por isso, o terceiro sinal que quero abrir com você é o que vem através das pessoas. Tensões constantes, conselhos que se repetem, portas humanas que se abrem ou se fecham. Preste atenção porque Deus frequentemente fala pela voz de quem está ao seu redor. Há duas formas principais desse sinal. A primeira é a insistência amorosa, quando pessoas confiáveis, um amigo íntimo, um parente maduro, um líder espiritual, retornam ao mesmo ponto com você, apontando algo que precisa ser revisto. Não é uma crítica ocasional. É um tom que se repete, como um coro que insiste em uma nota discordante. A segunda é o desgaste relacional. Laços que antes edificavam, agora ferem, padrões de dor que se instauram, manipulação ou desprezo que corroem seu equilíbrio. Ambos são alertas. Ambos merecem ser ouvidos. Na Escritura, encontramos exemplos claros de correção feita em amor. Lembra do profeta que olhou para o rei e, com coragem e ternura, pôs a mão sobre o erro? Confrontos assim foram instrumentos de restauração, não para humilhar, mas para trazer à luz o que estava escondido. E pense também em Paulo e Barnabé, dois irmãos chamados pelo mesmo Senhor, que em determinado momento divergiram. Nem sempre a correção gera unanimidade imediata. Às vezes, provoca tensão, divisão, um processo doloroso que, no entanto, é parte do ajuste do caminho. Deus pode usar tanto a repreensão amorosa quanto a separação dolorosa para redirecionar um coração. Como discernir? Primeiro, olhe para a fonte. Quem repete a correção? São pessoas que te amam e vivenciam a sua caminhada ou vozes passageiras buscando controlar? Confie nas vozes que te trazem paz, não naquelas que te manipulam. Observação prática. Quando 3 ou mais pessoas de confiança apontam para o mesmo lugar, seja um comportamento, uma decisão ou um tema recorrente, isso merece uma pausa contemplativa. Não é para instigar ansiedade, mas para abrir espaço ao espírito. Não ignore essa convergência. Ela pode ser o princípio de uma mudança verdadeira. Agora, ações concretas. Se você ouve um conselho insistente, não reaja no automático. Respire e faça um teste de humildade. Primeiro passo, peça clareza. Pergunte a quem te aconselha quais evidências observam, que exemplos têm, o que elas acham que isso tem feito à sua vida. Segundo passo, procure confirmação. Ore pedindo confirmação e converse com outra pessoa de confiança. Um mentor, um irmão mais velho na fé, um conselheiro profissional. 3 vozes prudentes têm mais força do que uma opinião solitária. Terceiro passo, estabeleça limites. Nem toda correção é para ser aplicada imediatamente. Algumas exigem tempo, discernimento e proteção. Se o relacionamento é tóxico, violência, manipulação, abuso, a correção não é motivo para permanecer, é razão para buscar proteção, distância e ajuda profissional. Perdoe, se puder, mas não sacrifique sua integridade. Estabelecer limites pode ser prático. Definir horários sem contato, colocar decisões financeiras em conjunto com alguém de confiança, buscar mediação quando há conflito conjugal,
ou retirar-se temporariamente de um grupo que mais te afunda do que te sustenta. Em famílias, por exemplo, conselhos bem-intencionados podem se transformar em pressão. Receba o que for luz, descarte o que for peso. Em casamento, muitas vezes ambos precisam ouvir. Quando só um lado muda, o padrão não se quebra. Em ambientes de trabalho, colegas podem ser sinalizadores de que algo na sua conduta profissional precisa ser revisto. Em todos os casos, humildade e responsabilidade andam juntas. Ouça, mas faça o trabalho interior. Perdão também é parte do processo. Em muitas situações, a voz que confronta vem ferida e fala mal. Ainda assim, perdoar não significa aceitar abuso. Perdoar é libertar seu coração do ódio. Distanciar-se é proteger-se. Há um tempo para restaurar e um tempo para preservar. Busque sabedoria ao decidir qual é o seu tempo. E lembre-se, pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Leve as observações persistentes a um conselheiro pastoral, a um terapeuta ou a um grupo de accountability. Deixe que outros orem com você, que observem seus passos e que o segurem quando a tentação de negar a verdade for forte. Casos cotidianos que vejo. O empregado que recebeu 3 alertas sobre atitudes no trabalho e ignorou até perder a posição. O casal que ouviu amigos e família falarem de uma rotina que corrói o afeto, mas preferiu justificar. A pessoa presa a um comportamento autodestrutivo que foi avisada por quem a ama e, por orgulho, não mudou. Resultado: sofrimento maior. Por outro lado, conheço quem acolheu a correção, traçou um plano com apoio, pediu perdão onde precisava e encontrou restauração. O diferencial é a disposição de ouvir e a coragem de agir. Não ignore as vozes que insistem. Elas podem ser a mão de Deus tocando você por meio das pessoas. Ouça com humildade, peça confirmação, estabeleça limites quando necessário e procure ajuda prática. Não transforme correção em condenação. Deixe que seja laboratório de crescimento. Não ignore. Ouça. Torne santo o processo. Agora, enquanto processa essas palavras, prepare-se. O próximo sinal que vamos conversar é aquele que talvez mais doa. O silêncio de Deus, essa sensação de ausência onde antes havia resposta. Fique comigo, para que possamos entender como o silêncio também é voz e como podemos responder a ele com fé e disciplina. O silêncio de Deus pode ser o sinal mais assustador e, ao mesmo tempo, o mais formativo. Há momentos na vida em que as palavras e as confirmações que antes chegavam com clareza parecem suspensas no ar. Oramos e sentimos apenas o eco das nossas próprias vozes. A sensação é de deserto, céu vasto, areia que range sob os pés e nenhum oásis à vista. Para muitos, isso desperta medo. Será que Deus se afastou? Será que errei de caminho? A princípio, é natural que o coração se apresse em busca de respostas. Mas é exatamente nesse terreno árido que Deus costuma trabalhar mais profundo, não para punir, mas para amadurecer. Descrever esse sinal é reconhecer sintomas concretos. Talvez você note que as orações que antes lhe traziam consolo agora parecem vazias, que a leitura da palavra não acende o mesmo fogo, que não há aquela confirmação que costumava chegar por sonhos, sinais ou conselhos. Você pode sentir uma espécie de letargia espiritual, uma perda temporária do gosto pelas práticas religiosas. Às vezes, até o ministério ou serviço que mais iluminava sua alma se apresenta como tarefa pesada. Essas são manifestações reais do silêncio, não necessariamente ausência de amor, mas ausência de ruído. Como no relato de Elias no deserto, depois de grandes acontecimentos, ele encontrou-se sozinho, abatido, e só mais tarde ouviu Deus não em tempestade estrondosa, mas num pequeno sussurro. E Jesus, no Getsêmani, experimentou angústia e aparente solidão antes da consumação do propósito.
O silêncio não nega a presença divina. Frequentemente, é a moldura onde a presença futura se revelará com mais clareza. Espiritualmente, o silêncio tem funções. Primeiro, ele purifica motivos. Quando as confirmações cessam, somos ofuscados pela pergunta: por que eu queria aquilo? Era por glória própria, segurança emocional ou por fidelidade ao chamado? O silêncio nos obriga a colocar as motivações à prova. Segundo, ele cultiva maturidade. Fé que não depende de sinais externos aprende a permanecer. Terceiro, o silêncio é convite à escuta ativa, não à busca frenética por sinais espetaculares, mas a uma postura de intimidade paciente. Deus, ao silenciar o barulho, convida você a crescer em fidelidade simples, a exercitar confiança quando a compreensão é limitada. Como viver bem esse tempo sem cair em desespero ou em interpretações apressadas? Há práticas concretas e ternas que transformam o deserto em laboratório de fé. Não corra atrás de sinais sensacionalistas. Isso pode deslocar a alma para crenças fáceis e prejudiciais. Em vez disso, proponho passos simples, práticos e sensíveis. 1. Reordene sua rotina espiritual. Mesmo quando a consolação falta, mantenha o hábito da oração diária, da leitura bíblica e da comunhão. Estabeleça horários curtos, reais, 15 minutos pela manhã, um momento de silêncio ao deitar, e trate isso como disciplina de amor, não como tentativa de barganha. 2. Anote. Faça um diário de oração. Registre pedidos, sinais percebidos e respostas, mesmo as pequenas. Com o tempo, esse registro ajuda a ver padrões e a lembrar da fidelidade nos momentos em que a memória falha. 3. Confissão e exame. Use o silêncio para revisar o coração. Peça ao Espírito que revele motivos ocultos. Confessar não é humilhação para sempre, é limpeza para receber. Um exame diário pode ser: pelo que vivi hoje, agradeço. Em que momento busquei segurança fora de Deus? O que preciso abandonar para caminhar livremente? 4. Jejum e retiro. O jejum simples, uma refeição a menos ou uma manhã de silêncio, pode clarear percepções. Retiro breve, mesmo de um dia, afasta distrações e permite que a alma ouça com mais nitidez. 5. Companhia de irmãos. O silêncio não significa isolamento. Procure conversar com um mentor espiritual, um amigo de confiança ou um grupo de oração. Às vezes, a confirmação chega no encorajamento gentil de outro coração que viu Deus agir em você anteriormente. 6. Práticas corporais e contemplativas. Caminhadas na natureza, trabalho manual, música contemplativa e exercícios de respiração ajudam a integrar corpo e espírito. O agricultor que aguarda a colheita não fica parado. Ele cuida da terra. Assim, cuide de si. Durma, alimente-se bem, aborde possíveis transtornos emocionais com profissionais se necessário. Uma analogia que gosto de usar é a do agricultor e o solo. Antes da semente germinar, o solo precisa ser preparado, arado, talvez adubado, livre de pedras. O silêncio é o preparo do terreno interior. Pode doer, porque pedras antigas vêm à superfície, mas quando tudo está pronto, a semente encontra solo fértil. Por isso, repito, o silêncio não é abandono, é laboratório de fé. Não é o fim da história, é a oficina onde o caráter é moldado. Há também cuidados para não confundir silêncio com reprovação definitiva. Nem todo momento de aridez é castigo. Nem toda ausência de sinal indica falta de bênção. A sensibilidade cresce quando combinamos honestidade com disciplina espiritual e sabedoria comunitária. Se durante o silêncio surgirem sentimentos de desespero profundo, pensamentos autodestrutivos ou sinais de depressão, busque ajuda profissional imediata. O cuidado pastoral sempre anda junto com atenção à saúde mental e física.
Permaneça paciente e vigilante. Mantenha os hábitos. Converse com pessoas de fé. Confesse. Pratique jejum e serviço. E, acima de tudo, não perca a esperança. O silêncio muitas vezes prepara uma nova escuta, um ouvir mais maduro, menos dependente de espetáculo e mais ancorado na fidelidade. Ao terminar este tempo de aridez, você poderá reconhecer a voz de Deus com um coração mais limpo e atento. Agora que entendemos como o silêncio atua como sinal e oficina, veremos a seguir como esses sinais internos, externos, relacionais e o silêncio podem se acumular até que a vida peça uma resposta mais urgente. Finalmente, quando todos os sinais que conversamos até aqui começam a se juntar, a vida não responde mais com sussurros, ela responde com urgência. Há um momento em que as pequenas sirenes interiores, as portas que se fecham, os conselhos repetidos e o silêncio de Deus não ficam mais isolados. Eles se alinham e criam uma crise. Não quero te assustar. Quero explicar que crise, embora dolorosa, é frequentemente o ponto de virada que Deus usa para nos trazer de volta à rota. Pense numa avalanche. Primeiro vem a neve solta, depois pequenas quedas, até que tudo desliza. A avalanche é violenta, mas ela revela onde a montanha precisa ser trabalhada. O sinal é claro quando padrões se repetem. Os mesmos erros, as mesmas escolhas, as mesmas desculpas. Talvez seja aquela impulsividade que gera dívidas sempre que uma tentação passa. Talvez seja um padrão de relacionamentos que terminam em abuso emocional. Talvez você note uma sucessão de empregos que não duram porque você repete comportamentos que afastam as pessoas. Em outras situações, as portas continuam a fechar. Projetos que emperram, propostas que não avançam, relacionamentos que se rompem junto com uma queda na saúde ou nas finanças. Essas colisões simultâneas têm um propósito espiritual. Elas nos forçam a decidir por mudanças profundas, não superficiais. A Bíblia nos dá imagens desse processo. Jonas fugiu do chamado e só enfrentou o seu rumo quando a tempestade se tornou impossível de ignorar. Preso na natureza até reconhecer o erro. Do outro lado, Paulo, viveu uma virada radical depois de um encontro e de uma interrupção inevitável em sua vida de perseguidor. A crise foi também momento de conversão e reorientação. Nem todo colapso é punição. Muitas vezes é amplificador do chamado divino, um alerta que não admite mais adiamento. Deus usa a crise para nos tornar honestos sobre o que precisamos mudar. Como agir quando você reconhece esses sinais? Primeiro, pare. A pressa que te levou até aqui não vai consertar as coisas. Parar é um ato de coragem e responsabilidade. Quando a avalanche começa, o trabalho de resgate começa com calma e método. Pare de justificar o padrão. Pare de minimizar os sinais. Pare de seguir sozinho. Segundo, peça ajuda. Procure aconselhamento profissional e espiritual ao mesmo tempo. Há questões práticas que demandam especialistas: finanças, saúde mental, dependência, orientação jurídica. Ao mesmo tempo, busque um pastor, um líder maduro ou um mentor espiritual que possa orar com você, oferecer perspectiva e manter responsabilidade. Não escolha entre oração e terapia. Escolha ambas. Mente e alma precisam ser cuidadas. Terceiro, faça um inventário honesto e arrojado. Liste as repetições. Quais são os comportamentos, as decisões e as situações que sempre se repetem? Quem são as pessoas que participaram desse padrão? Quais são as consequências concretas? Dívidas, perda de trabalho, problemas de saúde, rompimentos. Anote com clareza e sem autoengano. A clareza é o primeiro passo para o plano. Quarto, monte um plano de ação concreto. Aqui vai um checklist prático que você pode adaptar agora. Confissão honesta a Deus e, quando apropriado, a pessoas afetadas. Restituição quando houver dano financeiro ou emocional. Negociar dívidas, pedir perdão,
reparar o que for possível, buscar terapia ou grupos de apoio para padrões comportamentais, psicólogo, grupos de recuperação, aconselhamento matrimonial. Trocar ambientes tóxicos. Isso pode significar mudar de emprego, de círculo social ou até de cidade, quando for necessário para recomeçar. Estabelecer limites claros com pessoas que alimentam o ciclo de destruição. Criar um plano financeiro prático, orçamento, corte de despesas, acompanhamento profissional. Definir passos espirituais diários, leitura da palavra, confissão, oração com irmãos, incluir accountability semanal. Em casos de risco à vida ou integridade, abuso, ideação suicida, procurar ajuda imediata de profissionais e serviços de emergência. Agir rápido salva vidas. Quinto, responsabilize-se. Crise não absolve a responsabilidade. Ela expõe onde precisamos assumir culpa e agir. Isso pode doer, mas há cura na humildade. Peça perdão, corrija o que for possível e aceite as consequências necessárias. A reparação muitas vezes é o caminho para a restauração. Quero te contar 2 cenas adaptadas que talvez você reconheça. Um homem que sempre respondia às frustrações com gastos impulsivos, cada vez que perdia o emprego, recorria ao cartão e à aparência de sucesso. Quando as cobranças vieram, ele perdeu a casa e se isolou. Só quando teve que dormir no carro é que pediu ajuda, terapia, conselho financeiro, e a igreja o recebeu. Com disciplina e restituição, reconstruiu a vida. Mas foi preciso esvaziar o orgulho. Em contraste, uma mulher que ouviu por anos familiares e um pastor apontarem um padrão abusivo em seu relacionamento, finalmente teve coragem de sair quando a violência física escalou. Embora tenha perdido bens, ela ganhou segurança, saúde e um caminho de restauração que a fez florescer de novo. Em ambos os casos, a crise foi o momento em que a mudança deixou de ser opcional. Se você sente que está vendo esses sinais se repetirem, lembre-se do nosso refrão: não ignore, confie, mude. Não é uma fórmula mágica, é um chamado para a ação alinhada com a graça. Crise exige atitude, arrependimento prático, ajuda profissional, redes de apoio e disciplina espiritual. E, acima de tudo, exige que você acredite que Deus pode trazer restauração mesmo do que parece impossível. Hoje, se a avalanche já começou, não permaneça paralisado. Respire, peça ajuda, faça o inventário e dê o primeiro passo do plano. Não precisa ser perfeito, precisa ser fiel. Um passo de cada vez. A crise pode ser dura, mas nas mãos de um Deus que cura, ela pode se tornar o começo de uma vida renovada. Não ignore, confie, mude. Chegamos ao fim desta jornada juntos e antes de encerrar, quero caminhar com você por uma recapitulação serena, reafirmando o que vimos e transformando o conhecimento em compromisso. Respire fundo comigo. Lembre-se, não estamos aqui para apontar dedos, mas para acender uma lâmpada no caminho. Não ignore, ouça, torne santo o processo. Imagine que cada aprendizado é uma lâmpada que ilumina uma trilha que antes estava escura, não para expor falhas, mas para mostrar onde pisar. Primeiro, vamos a uma recapitulação cuidadosa dos sinais que aprendemos a reconhecer. Foram 5 portas de percepção que se abriram diante de nós, cada uma com sua luz e sombra. O sinal que nasce no íntimo, a inquietação persistente, a perda de paz e daquele prazer simples que antes habitava sua vida. É aquela sirene baixa no peito que insiste em não se calar, um chamado amoroso para reparar rotas. Pode se manifestar como insônia, apatia no trabalho, ou prazer reduzido em hobbies que antes traziam alegria. Não ignore essa sirene. As portas cerradas nas circunstâncias, oportunidades que emperram, planos que não avançam, apesar do esforço. Às vezes Deus fecha portas como forma de proteção ou redirecionamento,
Pense naquele emprego que não saiu, na proposta que nunca se confirmou, no relacionamento que não evoluiu. Se você bate em muitas portas ao mesmo tempo, talvez seja a hora de perguntar por onde ele quer que você vá. Os sinais através dos relacionamentos. Vozes repetidas de conselhos, tensões que não somem, pessoas que atuam como espelhos e nos mostram desvios. Amigos, cônjuge, líderes que apontam um mesmo padrão. Isso não é coincidência. Quando várias vozes sábias convergem, há sabedoria em ouvir com humildade. O silêncio de Deus. Quando a resposta não vem, quando a oração parece ecoar no deserto. O silêncio pode assustar, mas também é um espaço onde o caráter se forma. Um laboratório de fé onde aprendemos a esperar e a purificar motivos. É nesse deserto que muitas vezes o coração é esculpido. E por fim, os sinais de aceleração. A crise que compila avisos não ouvidos, padrões que se repetem, consequências inevitáveis que nos forçam a decidir. A crise não é punição final, é ponto de virada que, bem direcionado, inaugura restauração. Como um incêndio que revela estruturas podres, a crise expõe o que precisa ser reconstruído. Guardar esses sinais não é meramente identificar sintomas, é acolher um diálogo contínuo com o Senhor. Cada um desses sinais tem um rosto, uma textura, uma história. Talvez você tenha reconhecido um deles em sua própria vida agora mesmo. Talvez tudo isso esteja se articulando em uma pressão que parece impossível de ignorar. Se for assim, saiba, você não está só. Você está sendo chamado. Pense em exemplos práticos. A mãe que percebe o cansaço constante e decide pedir ajuda. O profissional que vê portas se fechando e busca reconverter sua carreira. O jovem que sente vozes de alerta nas relações e procura aconselhamento. Quero elogiar você que ficou aqui até este momento. Poucas pessoas se permitem um tratamento tão profundo. Permanecer é um ato de coragem e desejo de verdade. Você faz parte de uma minoria que busca profundidade, que prefere restauração à aparência. Isso é precioso. Não minimize a coragem que há em admitir: algo não vai bem. Esse reconhecimento já é um primeiro passo de obediência ao Espírito. Parabéns por ter ouvido. Permanecer é um gesto que diz: prefiro a cura à comodidade. Agora, uma síntese que transforma diagnóstico em mapa de ação. Nós não queremos apenas nomear problemas. Queremos apontar caminhos. Entender esses sinais dá a você 3 coisas essenciais: diagnóstico, direção e discipulado. Diagnóstico: reconhecer onde dói. Saber se a inquietação é interna, se as portas fechadas são proteção, se o silêncio é chamada para amadurecer e se a crise exige mudanças urgentes. Perguntas práticas ajudam. Onde dói? Desde quando? Quais circunstâncias acompanham essa dor? Direção: a partir do diagnóstico, há decisões práticas. Parar de forçar, buscar conselho, estabelecer limites, confessar, reparar, mudar de ambiente. Direção é escolher passos concretos para sair da confusão, agendar uma conversa, escrever um plano simples, desligar por um tempo do que corrói. Discipulado: buscar auxílio espiritual e humano para caminhar. Ninguém é chamado a transformar a própria vida em isolamento. Discipulado significa encontrar alguém que ore com você, que oriente, que corrija com amor. Isso pode ser um pastor, um mentor, um amigo maduro, um terapeuta cristão, pessoas que caminham com você. Com isso em mente, convidando seu coração à ação, proponho um compromisso simples, público e pessoal. Se você sentir no seu íntimo que essa é a hora de virar a página, escreva agora nos comentários: eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Fazer esse compromisso em público aqui fortalece a sua fé e ajuda a comunidade a orar por você. Não é performance, é um sinal de coragem e confiança. Ao escrever, esteja consciente do compromisso que toma. Isso ajuda a consolidar mudança. Lembre-se,
Pequenas declarações públicas podem criar redes de responsabilidade e oração. Além desse compromisso público, se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal para não perder os próximos encontros. Curta este vídeo para que mais corações sejam alcançados. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras agora. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento é uma oração em rede. Eles ajudam a levar esperança a quem acha que está só. Não subestime esse gesto. Um compartilhamento pode chegar exatamente na pessoa que precisa de luz hoje. Agora, um momento importante e prático. Vamos permanecer em silêncio por 1 minuto para que Deus fale. Você pode fechar os olhos. Respire lentamente. Inspire contando até 4. Segure por 2. Expire contando até 4. Em silêncio, entregue ao Senhor uma frase curta. Senhor, mostra-me onde devo ir. Permaneça nesse silêncio por 30 a 60 segundos. Se preferir, conte em sua mente. Não precise forçar palavras grandiosas. Permita que o simples ato de estar diante de Deus seja suficiente. Use esse tempo como um hábito. Repita quando sentir a sirene interna. Se você fez essa breve pausa, agradeço por fazê-la comigo. O silêncio, quando bem usado, gera direção. Agora, alguns passos práticos para depois que este vídeo acabar. Um plano de 3 ações que você pode começar já hoje. 1. Busque um mentor ou líder espiritual de confiança. Marque uma conversa sincera. Leve a sua inquietação, as portas que têm se fechado e peça orientação específica. Um bom mentor não resolverá tudo, mas trará discernimento e oração. Sugestão prática. Escreva 3 pontos que quer abordar antes da reunião. 2. Comece um diário espiritual. Anote sinais, sonhos, portas que se fecham, pessoas que trouxeram conselhos, noites de silêncio. Registre também pequenas respostas e movimentos de paz. O diário torna visível o trabalho de Deus e ajuda no processo de avaliação quando as emoções estiverem confusas. Dica: anote data, emoção sentida, conselho dado e qualquer resposta observada nas semanas seguintes. 3. Junte-se a uma comunidade de oração ou a um pequeno grupo. A restauração acontece em corpo. Compartilhar seus passos com irmãos confiáveis oferece suporte e responsabilidade. Se houver necessidade de ajuda profissional, terapia, orientação financeira, assistência médica, busque também. Fé e prudência caminham juntas. Exemplos de grupos de oração da igreja, células de restauração, grupos de apoio para vícios ou luto. Antes de encerrar com a bênção, preciso fazer uma pausa responsável. Se você está vivendo uma crise profunda, pensamentos suicidas, violência doméstica, abuso, risco imediato, procure ajuda imediata de serviços locais, emergência, linhas de apoio e líderes confiáveis. Não carregue esse peso sozinho. Procure um profissional e, se possível, alguém de sua comunidade de fé para acompanhá-lo. Pedir ajuda é um ato de coragem e prudência. Se necessário, ligue para os serviços de emergência ou linhas de prevenção em seu país. Agora, a bênção final. Feche os olhos, se puder, por mais um momento. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e seus pensamentos em Cristo Jesus. Que a inquietação encontre direção, que as portas cerradas se tornem pontos de virada, que as vozes amigas sejam bálsamo e clareza, que o silêncio do Senhor seja fértil para a transformação. Que cada sinal, antes de ser julgamento, seja uma bússola amorosa apontando para o cuidado do Pai. Vá em paz, vá com coragem e com fé. Antes de nos despedirmos tecnicamente, quero agradecer. Obrigado por sua atenção, pela sua coragem de ouvir e por se permitir ser tocado. Se quiser sugerir temas para próximos vídeos, talvez aprofundar como discernir conselhos, como lidar com portas profissionais que se fecham ou como cuidar da saúde emocional na crise, deixe nos comentários.
Eu leio cada palavra e juntos vamos construir próximos encontros que alimentem a alma. Finalizo com uma frase para guardar no coração e repetir quando a dúvida chegar. Ouça, não ignore e confie no Senhor que nos corrige por amor. Repita comigo. Ouça, não ignore, confie. Torne santo o processo. Nos vemos no próximo encontro. Até lá, caminhe com coragem, com oração e em comunidade. Que a graça te acompanhe.